Quais foram as mudanças que você foi fazendo sem desistir do seu sonho para que você conseguisse chegar lá? Porque não foi a primeira coisa que você tentou na sua vida, pô, é isso daqui me levou. Não, você falou, isso daqui não vai dar certo. Aí você foi mudando. O seu sonho sempre continuou o mesmo. Quais mudanças que você fez, assim? A primeira é de mentalidade. A primeira mudança é a mentalidade, porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, ó, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. Esquece conga, não é pra você. Eu caçava quichute. Quichute é cruel pra caramba. E a conga era o primeiro passo depois do quichute. O all-star era o segundo passo depois do quichute. Esquece, não é pra você. E esquece morar bem, não é pra você. Esquece esse negócio de faculdade, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi, vai ser pra mim o que eu determinar que é pra mim, desde que eu de fato determine e execute. Isso criança. Era mais fácil eu esquecer comer carne do que eu insistir em comer carne. Eu falei, não, eu vou comer carne. E a galera tentava te desmotivar na época, quando você queria acreditar nisso? Tenta, porque a inveja nasce na intimidade. A inveja é um negócio que nasce na intimidade, a gente de perto. O cara de perto não vai comprar o alface na sua mão. O coleguinha da sua escola não vai falar com a mãe dele para comprar a couve na sua mão, o almeirão na sua mão. Porque o coleguinha da sua escola quer te ver bem, desde que te ver bem, não significa te ver melhor do que ele. Então ele não vai comprar na sua mão. Ele vai tentar derrubar a sua ideia. Eu era uma criança, o que não é bonito, eu sempre falo isso, não acho legal uma criança andando vendendo verdura, o lugar de criança é na escola, mas no meu caso não tinha opção, era fazer ou fazer, era uma corrida contra a fome, e aí eu tinha que vender. E quando eu passava para os meus coleguinhas vendendo, todos eles ficavam, tá vendendo, ele é pobre, ele tá vendendo, nós estamos brincando e ele tá vendendo. É uma maneira de tentar minar aquilo que você tá fazendo. Eu tinha que ser forte para suportar aquilo ali e seguir, porque senão não chegava na minha carne. Cara, e pra criança isso é cruel, né? Tipo, você passar no... Cara, âmbito, quando você é criança, você tá nessa fase da escola que tudo é comparável. Tipo, a sua roupa, você tem vergonha onde você mora, você tem vergonha onde você veste, você tem vergonha onde você anda, e ainda você ser julgado por um amiguinho, tipo, cara, é muito pesado pra criança, cara. Eu lembro que na época da escola eu tinha amigo que ele ia pra escola e um dos objetivos dele, ele queria almoçar. Ele não tinha almoço em casa, então ele ia pra almoçar. E tinha vez que a escola não dava almoço. E, cara, você via que ele tinha um orgulho tão forte que ele não falava que ele tava com fome, ele ficava tranquilo, mas você via que ele ficava triste, cara, no canto, assim, e você falava assim, caraca, meu, tipo, é muito cruel. Porque se um amiguinho do lado soubesse que ele foi lá pra almoçar, ia zoar com ele, porque a criança não entende. Então, tipo, é muito pesado, cruel. Né, a vida de uma criança de comunidade é muito cruel. O caos da miséria é absurdo. É coisa que só quem passou sabe. Então, você não ter o que comer, você comer um broto de bambu, samambaia, umbigo de banana. Umbigo de banana é aquela parte roxa do cacho de banana. Sim. Você comer essas coisas para não ficar com fome. E você vê você passando com um carrinho de verdura para vender e ver seus amiguinhos jogando bolinha de gude. Eu não tive tempo de jogar bolinha de gude. Eu não tive o troféu do torneio de futebol, não tive chuteira. Isso faz falta. Eu sou filho do meio. Nascido e criado na década de 70 para 80. Eu vestia roupa usada comprada para o meu irmão mais velho, que na minha realidade a roupa era comprada para o irmão mais velho, depois a roupa passava para a irmã, chegava no filho do meio. Eu tinha que cuidar dessa roupa porque a roupa ainda ia passar para mais 2 irmãos. Eu assistia televisão pela janela e pela cerca do único vizinho da minha comunidade que tinha televisão. O programa que ele queria, o dia que ele queria, sei que naquele dia ele queria assistir televisão. Eu dormia para baixo, meu irmão dormia para cima em um colchonete de palha no chão. É cruel pra caramba. Porque é natural a ideia do brincar. Talvez a criança nem tenha a maldade de que aquilo é desnecessário mentalmente falando, porque você tem que tentar manter a saúde mental, mas a criançada não sabia daquilo. Então um zoava o outro pela condição a mais. Se o cara tem uma bolinha de gude a mais do que você, ele já vai achar que ele é melhor do que você e vai te zoar. Imagina a minha condição, que eu não tinha nada disso. Eu não brincava, não tinha bola, eu não tinha chuteira, eu não tinha bolinha de gude e eu não podia estar brincando, eu tinha que trabalhar. E eles podiam estar naquela condição. Então, para mim, era pesado pra caramba aquilo. Só que se eu jogo a toalha ali e vou brincar também, talvez eu não estava aqui hoje gravando esse podcast. Eu não sei qual é a condição que eles estão hoje. Mas eu sei o quão foi importante para mim descobrir cedo que eu deveria quebrar todas aquelas crenças limitantes ali de que carne não era para mim, de que conga não era para mim, porque depois que eu consegui comer carne através da venda, aí eu vi que dava para eu comprar o que eu quisesse através da venda. Meu segundo passo foi comprar conga. O meu terceiro passo foi comprar minha própria roupa. E eu descobri que dava para comprar o que eu quisesse comprar. Mas quando que você começou? Da onde veio essa virada de chave, já que o ambiente não é um ambiente que te proporcionaria a possibilidade de acreditar que era possível? O problema é que está todo mundo esperando o melhor ambiente. E, na verdade, não tem... O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente.
O sonho das pessoas é estar entre os extraordinários do planeta. Aí você fala, cara, Henrique, não conheço nenhum extraordinário no planeta. Fala, então tente estar entre os extraordinários do seu país. Não dá, cara, sou muito pequeno. Então tente estar entre os extraordinários do seu estado. Também não dá, sou muito pequeno. Tente os da sua capital, não dá. Tente os da sua cidade, não consigo. Tente os do seu bairro, não consigo. Tente os da sua rua. Cara, na minha rua não tem ninguém extraordinário, então seja essa pessoa. Não interessa se você está no caos da favela ou se você está no Alphaville, não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar. Você tem que ser a parte boa daquele lugar. Não interessa como é o lugar se você se propor a ser a parte boa dele. Eu sempre tive isso comigo. Seja lá onde eu passar, eu preciso ser a parte boa desse lugar. E sempre que eu morei em comunidade ou em bairro carente, porque a minha criação, ou ela foi em bairro pequeno de periferia, ou ela foi em comunidade de cidade grande. Sempre eu morei no pior do lugar. E às vezes no pior do lugar. E eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga. Não tem nada contra quem faz isso, mas é a minha opção. Eu cresci entre o fuzil e o livro. No cenário onde eu nasci, é como se a vida virasse para mim e falava, meu parceiro, é o seguinte, vou te apresentar, eu sou a vida, tá? Eu vou te apresentar como funciona aqui. Você nasceu, seja bem-vindo, você está na favela, tem um fuzil aqui, você quer pegar? E tem um livro aí, o que você escolhe? Eu falei, eu vou escolher o livro. Ah, mas o livro eu não sei onde ele está não, está escondido. Eu vou achar o livro. Pega o fuzil, tá mais fácil, o fuzil daqui não, eu vou achar o livro. E se você não achar o livro? Se eu não achar o livro, eu escrevo o livro, mas eu vou ser a parte boa desse lugar. Oi, conta pra mim isso daí, cara. Como que é esse negócio do fuzil? Tipo, você sabe que isso é fuzil, mas como que é? Como que foi na sua prática? Chegaram pra você e te ofereceram mesmo? Um negócio assim? Você falou, pô, não e tal. Como que é? Conta pra mim essa história na prática. Só pra... Eu não vivi isso, né? Não de perto, assim. Eu queria entender na prática como funciona, qual que é essa... Quão difícil é você dizer esse não, assim, o quanto o ambiente te obriga ou não para ir por esse caminho. Como Se foi é uma no seu questão caso, de sobrevivência cara? até, né? É porque o que eu ouço muito é a galera que fala assim, não, eu não tinha outra opção. E eu penso, pô, será que não tinha mesmo? Porque você é uma pessoa que passou por isso, né? Então, como que funciona isso, cara? Me conta uma história aí real da sua vida. O não é dado pela postura que você tem. Você não precisa falar não com ninguém, sim com ninguém. A sua postura fala por si só. Então eu cresci ou em bairro carente, que sempre teve tráfico, ou em grandes periferias, que sempre... Não, em qualquer lugar que eu tenha morado, eu cresci, ou eu era o bairro carente do lugar, seja quando eu nasci em Minas, quando eu morei em Belo Horizonte, ou quando eu mudei para o Rio. Ou era a periferia desse lugar. No Rio se chama comunidade. Ninguém nunca me ofereceu um fuzil, ninguém nunca me ofereceu droga, ninguém nunca me chamou para ser parte do tráfico. Pela minha postura. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. E eu sempre fui criado por um cara que é meu pai, Velho Roxo, que eu sou muito grato a ele, que ele nos ensinou o básico do básico do básico, mas dentro desse básico ele nos ensinou a ter postura que a pessoa olhe para você e tenha coragem, ou olhe para você e não tenha coragem de te falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Então eu não precisei falar não para o fuzil. Eu não dei espaço para que ninguém me oferecesse um fuzil. Eu não precisei falar não para as drogas, eu não dei espaço para que alguém me oferecesse drogas. Eu não precisei falar não para a prostituição, eu não dei espaço para que ninguém chegasse perto de mim com a intenção de prostituição. É difícil pra caramba fazer isso pelo cenário que você está, mas não é impossível fazer isso. É possível. E o problema é que a galera vai se apegar ao ser difícil e aí vai. Por quê? A sedução visual da coisa é muito pesada. Porque o cara da comunidade, ele é o cara que tem o melhor carro, ele é o cara que tem a melhor corrente, ele é o cara que tá com a mulher mais bonita, ele é o cara que dá o melhor rolê, ele é o cara que faz a melhor festa, e o garoto, o primeiro ídolo de um garoto de comunidade é o dono do morro. Para ele fala, quando eu crescer, eu quero ser esse cara. Eu não tinha esse pensamento, que eu queria ser meu pai. Meu primeiro ídolo sempre foi meu pai. Pô, meu pai trabalhou pra caramba, meu pai sempre crê em Deus, meu pai leu a Bíblia desde criança, meu pai tem um amor inenarrável por minha mãe. Meu pai criou 5 filhos em comunidade, sem nenhum deles pegar em arma, sem nenhuma das minhas irmãs engravidar na adolescência. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Então eu não dei espaço para olhar para o externo e falar, eu quero ser aquele cara do fuzil. Eu queria ser meu pai. Mas sei lá, na sua adolescência não teve aquela dúvida de tipo, pô, sei lá, você deve ter tido amigos que tipo faziam coisas erradas e tipo eles estavam bem, estavam com o tênis que você queria, com a roupa que você queria, e você fala assim, caramba, eu tô fazendo tudo certo, eu não tenho essas coisas. Não teve, tipo, aquele momento que você fala assim, cara, por que aquele cara que tá fazendo tudo errado,
ele tá conseguindo usar o tênis da Nike que eu queria, tá usando a roupa que eu queria, e eu tô fazendo tudo certo e não tô conseguindo ainda usar tudo isso. Cara, eu acredito muito que Deus escolhe os dele e capacita os dele. Eu, baseado na vida que eu tenho, no ambiente que eu fui criado, no cenário que eu tive que enfrentar, eu não tenho a menor dúvida que eu sou um escolhido. Porque a mentalidade que eu desenvolvi naturalmente no lugar que eu nasci é muito difícil de ser desenvolvida. Eu não era seduzido pelo melhor tênis naquela época. Hoje eu tenho coleção de Jordan, eu adoro Jordan. Mas eu não era seduzido naquela época por ter o melhor tênis. Eu não era seduzido por ter a melhor camisa, eu não era seduzido por ter a namorada mais bonita, eu não era seduzido por aquilo. Eu era seduzido por aprender o máximo que eu podia com meu pai, porque a minha mãe adoeceu muito cedo e eu não dava para eu aprender com a minha mãe. E eu tinha medo de perder meu pai na adolescência. Eu falei, cara, eu tenho que aprender o máximo que eu puder com esse cara, porque se perder esse cara, eu tenho que conseguir girar minha engrenagem aqui. Então eu era muito espelho do meu pai. Fisicamente falando, eu pareço muito com meu pai e eu sempre observava meu pai nas ações dele, que eu queria aprender com aquele cara. Então eu não era seduzido com o externo. E por que eu falo que eu sou o escolhido? Porque por algum motivo eu não comi carne na infância. E por algum motivo um dia me zombaram de mim porque eu não comia carne e por algum motivo eu fui até minha mãe e falei, mãe, o que eu tenho que fazer para comer carne? Aos 7 anos de idade. Então antes de eu descobrir que o cara conseguia comprar o tênis com dinheiro do tráfico, eu descobri que eu conseguia comprar carne com dinheiro da verdura. Então eu descobri antes de ser apresentado para aquele cara. Com 7 anos de idade eu não tinha a menor noção de tráfico ainda. Mas eu já estava vendendo. Então eu já sabia que eu conseguia pelas minhas próprias pernas e com dignidade, podendo andar entre as pessoas de cabeça erguida. Eu descobri isso muito cedo. E só pode ter sido Deus. Eu não consigo outra explicação para ter a mentalidade e as escolhas que eu fiz dentro do ambiente que eu fui criado, sem contar o meu pai, a não ser Deus. Fala, cara, eu estou te escolhendo. Você vai passar por um caos absurdo aí, mas o dia que você se erguer, o dia que eu te colocar a mão, o dia que a promessa se manifestar na sua vida, as pessoas vão querer seguir o Deus que você serve. E eu vi meu pai ler na Bíblia a vida toda. E tem uma parte da Bíblia que é a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz, humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo exato ele venha exaltar. Eu suportei 40 anos para esperar isso acontecer. 40. Mas o dia que esse Deus me exaltou, eu fui nos 5 continentes do mundo provar que não tem a ver com o lugar que você nasceu. Tem a ver com as suas escolhas. Tem a ver com o nível de conhecimento que você buscou. Tem a ver com aquilo que você fez. Tem a ver com os nãos que a sua postura deu automaticamente para as pessoas. Tem a ver com isso e não com o ambiente quando você nasceu. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. Isso eu concordo com você. Não é fácil, porque falar isso assim, sem explicação pode ser meio que clichê. Mas eu posso te afirmar que tem muito mais Rick Chester dentro de uma comunidade do que pessoas com fuzil na mão. O problema é que essas pessoas não se enxergam quanto o Rick Chester. Porque hoje elas estão em um celular que tem... cada vez que você rola a barrinha do celular, tem bilhões de novas coisas acontecendo. É um ambiente de consumo em cima deles o tempo todo e eles não buscam conhecimento para o básico, do básico, do básico, do básico. E aí começam a entrar dentro de determinadas bolhas que ancoram essa galera na mediocridade. Mas tem potência absurda dentro de comunidade que você não tem noção, você não tem ideia do quão grande é um moleque de comunidade que poderia pegar no fuzil, fazer um curso de barbeiro e abrir uma barbearia. É gigantesco o gesto daquele cara. Só que aquele cara abre uma barbearia e ele se contenta em abrir a barbearia. E ele quer ter o melhor carro. Assim que ele abre a barbearia, ele já quer comprar o melhor carro ao invés de fazer um curso sobre educação financeira. Aí ele não começa a buscar conhecimento. Ele entra para uma bolha do cara que até conseguiu abrir uma barbearia, mas ele não consegue avançar porque ele não fez um curso. Aí ele entra para dentro das bolhazinhas e vai ficando. E aí é muita gente que está dentro de bolha ficando, que tem potencial absurdo, que poderia ser um cara que facilmente tinha potencial para sentar nessa mesa aqui.